Sabe, no mundo do automobilismo existem lendas, mas assim, poucas são tão radicais a ponto de serem banidas por serem, bem, boas demais. Essa é a história de um carro tão rápido, tão aerodinâmico, que as próprias regras do esporte tiveram que mudar só por causa dele. Já parou para pensar nisso? Imagina só, você projeta a máquina de corrida perfeita e aí descobre que ela é simplesmente boa demais para competir. Parece até roteiro de filme, né? Pois é, mas não é ficção não. O protagonista dessa história inacreditável é um dos carros mais icônicos e, vamos dizer, malucos já feitos, o Plymouth Superbird. Ok, para a gente entender o Superbird, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá pro finalzinho dos anos 60. A NASCAR estava pegando fogo com uma rivalidade absurda e a aerodinâmica, bom, ela estava prestes a virar a grande arma secreta nas pistas. Olha, para Plymouth a situação estava ficando desesperadora. Em 68, a Ford já levou o campeonato, mas o verdadeiro baque, o golpe duro mesmo, veio em 69. Foi quando o maior piloto deles, a lenda Richard Petty, conhecido como o Rei, simplesmente largou a equipe e foi para a Ford. Com o Petty no volante dos novos carros super aerodinâmicos da Ford, não tinha para ninguém. A concorrência foi aniquilada. A Plymouth estava literalmente contra a parede. É que naquela época a mentalidade da indústria era muito clara e era resumida nesse lema aí. O sucesso na pista significava venda direta na concessionária. Então perder na NASCAR não era só uma derrota no esporte, era um prejuízo comercial gigantesco. Com a pressão no máximo, a Plymouth decidiu partir para uma missão quase impossível. O objetivo era criar um carro tão, mas tão revolucionário que não só ia dominar as pistas, mas ia trazer o Rei de volta para o seu trono. Os objetivos eram bem diretos. Primeiro, e mais importante, trazer o Richard Petty de volta. E para isso, eles precisavam de uma máquina que ninguém pudesse vencer. E aí a Plymouth foi pro tudo ou nada. Eles contrataram um engenheiro aeronáutico, da NASA, e o colocaram para projetar um carro de corrida. O campo de batalha mudou, sabe? Não era mais uma oficina, era um túnel de vento. Então, o que fazia esse carro ser tão especial? Não era só força bruta, era ciência pura. Vamos dar uma olhada nessa engenharia radical que deu vida ao Superbird. Claro que debaixo do capô a coisa era séria. A opção padrão já era um V8 gigante de 7,2 litros com 390 cavalos. Mas a joia da coroa, o que todo mundo queria, era o lendário motor Hemi 426. Um motor de 7 litros que entregava absurdos 425 cavalos de potência. Era um monstro. E o resultado de toda essa potência era impressionante. Mesmo pesando mais de 1.700 quilos, o Superbird ia de 0 a quase 100 km por hora em só 5 segundos e meio, uma marca brutal para qualquer carro daquela época. Mas o verdadeiro segredo do Superbird estava na sua forma bizarra. Cada pedacinho dela tinha um propósito. Aquele nariz pontudo cortava o ar como uma faca. O vidro traseiro foi todo modificado para ficar quase reto, alinhado com a carroceria. Uma mudança tão complexa que eles precisaram botar um teto de vinil só para esconder as emendas da solda. E claro, a asa, aquela asa gigante. Ela era alta daquele jeito para ficar acima do ar turbulento que o carro criava, pegando o que eles chamavam de ar limpo, e com isso pressionava a traseira do carro contra o chão, dando uma estabilidade inacreditável nas curvas de altíssima velocidade. E para fechar o pacote com chave de ouro, um detalhe cheio de personalidade. O Superbird vinha de fábrica com uma buzina que fazia bip, bip, exatamente como o Papaléguas do desenho, que dava nome ao modelo base do carro, o Roadrunner. Era um toque de carisma, né? Inconfundível, e ajudou a selar o lugar dele na cultura pop. E aí a gente chega no ponto crucial. Toda essa engenharia maluca, a contratação de um cara da NASA, o foco total na aerodinâmica, bem, funcionou. Na verdade, funcionou bem demais. Os resultados da temporada de 1970 foram um massacre. O Superbird, junto com seu primo, o Dodge Daytona, formaram o que ficou conhecido como os carros alados. Juntos, eles venceram 38 corridas. Para ter uma ideia, todos os outros fabricantes somados venceram apenas 10. Eles não estavam só competindo, eles estavam humilhando a concorrência. A NASCAR viu aquilo e, usando a desculpa de que as velocidades estavam ficando perigosas e que a competição tinha acabado, agiu rápido. Para a temporada de 1971, veio uma regra nova, feita sob medida. Qualquer carro com um design aerodinâmico especial, como o Superbird, teria seu motor limitado a 5 litros. Com uma única canetada, eles basicamente inutilizaram os motores V8 gigantes de 7 litros do Superbird. O carro se tornou obsoleto da noite para o dia.
Só que ser banido das pistas foi só o começo de um outro capítulo fascinante na história do Superbird. A jornada dele fora das corridas é tão interessante quanto aquele seu breve e explosivo momento de glória. É que, para poder correr na NASCAR, a Plymouth tinha que produzir e vender uma versão de rua do carro. Eles fizeram mais ou menos 1.920 unidades. Só que o que era genial na pista parecia esquisito demais na rua. Com aquele bico enorme e asa gigante, as pessoas achavam o carro exagerado, nada prático. O resultado? Os carros ficaram encalhados nas concessionárias. A grande ironia é que esse fracasso de vendas lá no começo se tornou a maior força do carro hoje em dia. A raridade fez com que, décadas depois, o Superbird virasse um dos carros de coleção mais desejados do mundo. Hoje, um exemplar em perfeito estado passa fácil de $500 milhão. O Superbird foi muito além do mundo automotivo. Ele virou um símbolo de uma era de ousadia e inovação. E a sua redenção final veio no cinema, na animação Carros da Pixar. O personagem O Rei, o maior campeão de todos, é um Superbird azul. E na versão original, quem faz a voz dele é a própria lenda que inspirou a criação do carro, Richard Petty. É um tributo perfeito, né? A saga do Superbird acaba deixando a gente com uma reflexão de uma aposta desesperada a uma lenda banida e de um fracasso de vendas a um ícone cultural. Isso faz a gente pensar quantas outras inovações incríveis ao longo da história foram tão revolucionárias que o mundo simplesmente não estava pronto para elas.